começar então com a oração de Santo Tomás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-os com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é a vida sobrenatural, dando sequência aí ao nosso raciocínio. Lembrando que a gente dividiu o curso em 3 partes e agora a gente está na segunda parte, que é o estudo efetivo da doutrina, né? Então, vocês lembram aí o que a gente falou na última aula? Qual foi o tema? A gente falou sobre a redenção do homem, né? Porque antes disso, a gente tinha falado sobre o quê? Sobre a queda dos anjos e dos homens, a criação e a queda. Depois a gente falou sobre a redenção, porque nós fomos redimidos, certo? Nós fomos redimidos por Cristo. E a gente viu aí, né, como que Cristo alcançou pra gente, através da redenção, o quê? A gente terminou o nosso raciocínio da última aula falando que se pela queda nós perdemos a vida da graça, pela redenção, Cristo recuperou pra gente a vida da graça. Então, ele recuperou pra nós o que a gente chama de vida sobrenatural. Não sei se vocês lembram disso, que a gente terminou a última aula dizendo que pela obra da redenção, a qual Deus Filho se encarnou, sofreu por nós na cruz, morreu por nós, derramou todo o seu sangue. Por essa obra chamada redenção, ele recuperou para nós, ele comprou para nós, nos adquiriu a vida sobrenatural. E aí, não sei se vocês lembram que eu finalizei a aula dizendo que, com uma exortação, né, que nós não venhamos a desprezar aquilo que a divina sabedoria tanto valorizou. Porque se Deus, que é a eterna sabedoria, deu tal valor para a vida sobrenatural do homem, é porque ela deve ter um valor, né? Então, nós não deveríamos desprezar isso que Jesus adquiriu pra gente. Na verdade, a gente devia empenhar todos os nossos esforços em aproveitar esse tesouro que é a vida sobrenatural. Então, o que na verdade essa história da queda e da redenção do homem, ela vem mostrar pra gente? Ela vem nos mostrar que, no fim das contas, o único verdadeiro mal é o pecado. Então, o que é mal no mundo? Pecado. Certo? E qual que é o maior bem da vida? Qual que é o nosso maior bem? Maior de todos, acima de todos. A vida sobrenatural. Que é precisamente aquilo que o pecado fez o homem perder e que a redenção nos fez recuperar. Então, o maior tesouro que nós podemos aspirar, cultivar, viver é a vida sobrenatural. Tem uma frase de Deus, de Deus Pai, porque Deus Pai revelou para Santa Catarina de Sena, eu já falei de Santa Catarina de Sena para vocês, ela foi uma mística do século XV, 1400 e pouco, enfim, por aí. E ela teve muitas revelações importantíssimas diretamente de Deus Pai. E ela transcreveu tudo isso
isso está reunido num livro que se chama O Diálogo. Esse livro aqui, tá? Esse livro simplesmente contém as revelações de Deus Pai para Santa Catarina de Siena, é incrível. E tem uma frase que Deus fala para ela quando ele está explicando alguma coisa para ela, que é: odeia o pecado e respeita todo o resto. Então isso é uma ordem de Deus. Ele nos mandou odiar o pecado e respeitar o resto. Como assim respeitar o resto? Eu acho isso muito importante. A gente deve respeitar a realidade, sabe? As coisas como elas são, as coisas como Deus fez, a providência. A gente deve ter uma certa tranquilidade diante da vida, apesar dos sofrimentos, e odiar o pecado. Então, partindo dessa introdução aí, a gente pegando um gancho com a última aula, que o bem que a redenção comprou pra gente foi a vida sobrenatural. Tá, o que é essa vida sobrenatural? De verdade, na prática. Preciso entender, me empenhar, colocar todo o meu empenho em entender o que é essa vida sobrenatural, já que ele é o meu maior bem. Sim, a Dani tá falando ali, né, que a gente falou que devemos começar a viver o céu aqui na Terra, com certeza. A vida sobrenatural, ela é isso. Ela é o início do céu aqui na Terra. E hoje a gente vai entender por quê, certo? Então, partindo desse ponto, meu maior bem é a vida sobrenatural, vamos entender o que é a vida sobrenatural, certo? Então, primeira coisa, a vida sobrenatural é a vida de Deus em nós, tá? E o que isso quer dizer? Que a gente vai ter uma vida igual à vida de Deus, igual à vida divina? Não, claro que não exatamente. Nós vamos ser pequenos deusinhos? Não, também não é isso. Mas a gente vai ter uma vida na qual a gente vai participar da vida de Deus. Só que a gente vai participar de uma maneira real. Essa participação da vida divina é uma participação real. Então nós não vivemos a vida completa de Deus, porque nós não nos tornamos Deus. E também não é uma mentalidade assim meio panteísta de que a gente vai se diluir em Deus e que tudo é Deus, não é isso. Mas a gente, de uma forma real, através da graça, na vida sobrenatural, de uma maneira real, ainda que seja uma finita, certo? Porque só Deus é infinito, a gente participa da vida de Deus graças aos méritos de Cristo. Então nós não nos tornamos deuses, mas tem uma palavrinha aí que existe na teologia, nós nos tornamos deiformes, certo? De alguma maneira, a gente passa a ter uma vida como a de Deus. E por quê? Porque com o estado de graça, com o recebimento da graça, a gente tem um renascimento. Então essas expressões, a gente vai renascer em Cristo, essas musiquinhas, tudo elas estão falando de uma coisa, de uma realidade que com a redenção, quando nós temos a vida sobrenatural em nós, nós renascemos pela graça. Se nós nascemos um dia pela natureza, certo? Como seres humanos, quando adquirimos a vida sobrenatural, nós de fato temos uma nova vida pela graça. Então, nós nos tornamos, pela aquisição da vida sobrenatural, filhos de Deus. Todo mundo já ouviu essa expressão, nós somos filhos adotivos de Deus. Mas a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso, porque, claro, a gente vai fazer uma analogia com o quê? Por que a gente é filho de Deus? A gente vai falar, todo mundo é filho de Deus. Não. Isso significa, de fato, essa vida divina em nós, a vida sobrenatural. E essa adoção, Deus nos adota como filhos, mas não é uma adoção como a adoção dos seres humanos. Porque um ser humano, o homem adota uma criança e socialmente torna aquela criança seu filho. Não tem diferença do seu filho biológico, mas por uma atitude que é validada pela sociedade, tudo por uma escolha, mas, como é que eu vou dizer? Biologicamente falando, não existe uma filiação ali. É uma filiação realmente adotiva. Não existe na filiação adotiva, não existe uma participação
material ali, não é essa expressão que eu queria usar, mas é só para fazer pra gente entender que a adoção divina, ela não é assim, ela é diferente, ela produz uma filiação verdadeira. No sentido, então ela não é análoga à humana, nesse sentido que eu tô dizendo de que nós realmente passamos a ter a vida divina em nós, certo? Então, novamente estou usando, vou usar bastante no nosso curso, o livro do Padre Tanqueray, tá? Compêndio de Teologia Cética e Mística. Então, aqui nesse livro, ele traz uma definição que é a seguinte: a vida sobrenatural é uma participação da vida divina, conferida pelo Espírito Santo que habita em nós, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, a qual devemos cultivar e defender contra as tendências opostas a ela. Vamos refletir sobre tudo que está sendo dito aqui. Então, é uma participação na vida divina. Quem nos dá essa vida sobrenatural é o Espírito Santo. Só já adiantando, nós passamos a ter essa vida sobrenatural a partir do batismo, certo? E nós devemos cultivar essa vida e defender das tendências opostas. Então, uma vez que a gente está falando aqui, e isso no começo parece um pouco abstrato, é a vida de Deus em nós, a gente renasce pela graça, tá? O que isso quer dizer na prática? Vamos partir de um primeiro conceito que nós temos, então, quando a gente adquire a vida sobrenatural, nós temos um organismo sobrenatural. E para a gente conseguir entender isso melhor, que a gente consiga raciocinar sobre isso, a gente vai fazer uma analogia ao nosso organismo natural, certo? Então, a gente pode pensar na nossa vida natural. Como é que é a nossa vida natural? Nós somos concebidos, os nossos pais, nós nascemos, temos um corpo que precisa ser desenvolvido, precisa ser cuidado, enfim. E a gente sabe que toda criança que nasce, né, perfeita, todo bebê, ele já carrega em si, aliás, quando um ser humano é concebido, no momento da concepção, ele já carrega em si tudo aquilo que ele vai ser. Quando ele atingir a plenitude, ou seja, quando ele for um adulto, atingir o seu pleno desenvolvimento, certo? Então, no momento da fecundação ali, é criado um novo ser humano, um novo DNA existe ali, a altura que aquela pessoa vai ter, a cor dos olhos, enfim, tudo. Todas as características naturais daquela pessoa estão definidas no momento da concepção. Isso é um fato natural. E nós sabemos também que nesse momento é criada a alma no momento da concepção. Então, um ser humano completo. Bom, mas então ali naquele DNA, enfim, se contém tudo que aquele ser humano vai ser quando ele atingir o seu plano de desenvolvimento. É uma questão de se desenvolver. A gente vê que no mundo, na nossa vida natural, na criação, existe algo que a gente chama de movimento. E quando a gente está falando de movimento, a gente não está se referindo a deslocamento, né? Tô aqui, vou me mover para cá. Não é isso. E sim mudança, certo? Movimento nesse sentido mesmo de que as coisas, elas estão percorrendo um caminho. A criança está se desenvolvendo, tudo na criação está em movimento, em mudança, certo? Então, naquele ser humano que foi concebido ali, existe, ele tem uma potência para vir a ser um ser humano plenamente desenvolvido. Não sei se vocês entendem esses termos. Não sei se está complicado. Mas entenderam isso? Então, existe um adulto em potencial. Em todo bebê. Voltando ainda mais atrás, em todo feto. Todo embrião. Existe um adulto em potencial. Porque esse é o objetivo. E a natureza, ela se encaminha para o objetivo. E quando uma sementinha é plantada, existe ali uma árvore em potencial. E ela vai se caminhar para aquele desenvolvimento se ela não for interrompida.
mas ela aspira a atingir a sua plenitude, certo? Se desenvolver plenamente. Então é isso que eu quero que vocês entendam, como por exemplo, que no nosso organismo natural, a gente nasce com essas potências que precisam ser desenvolvidas, certo? Então a gente vai fazer um paralelo, porque o nosso organismo sobrenatural, quando a graça é infundida na gente pelo batismo, a gente nasce ali, certo? Então a gente nasce ali, nesse momento da graça, mas vamos pensar então, o bebê, quando ele nasce, ele já está pronto? Porque a gente viu que ele é um adulto em potencial. O que ele vai precisar? Ele vai precisar de todos os cuidados possíveis. Ele vai precisar de ser alimentado, de ser cuidado, de ser ensinado, de aprender todas as coisas, aprender a existir no mundo. E no primeiro momento, bom, ele não se deu a vida, ninguém se nasce, certo? A gente nasce dos nossos pais. E quando a gente nasce, ninguém se cuida e se mantém sozinho. Se o bebê for largado, ele vai morrer. Então ele precisa ser nutrido, ele precisa ser cuidado, enfim, para que ele venha se desenvolver. Num dado momento, ele vai começar a participar desse seu desenvolvimento ativamente, certo? E vai precisar colocar sua vontade ali também para se desenvolver. Então, assim como um bebê é um adulto em potencial e ele recebe dos seus pais essa vida natural, o homem que adquiriu a vida da graça no batismo, ele recebe essa vida de Deus, do Espírito Santo, certo? E ele é um santo em potencial, certo? Então, qual que é a plenitude do desenvolvimento de um bebê? O que a natureza quer que o bebê se torne? Um adulto pleno. O que a natureza quer que a semente que foi plantada se torne? Uma árvore. E o que Deus quer que o homem que recebeu a vida sobrenatural se torne? Um santo. Ok? Isso é uma verdade. É a questão da nossa vocação universal para a santidade. Então, todo homem em estado de graça é um santo em potencial. E aí, assim como o bebê recebe de seus pais a vida natural, nós recebemos de Deus a vida da graça. E assim como uma criança, ela precisa passar por diversas fases para se desenvolver, a princípio sem esforço próprio, certo? Mas gradativamente começando a participar e colaborar com os pais, com a sua própria vontade. Isso também acontece com o organismo sobrenatural que nós temos. Então, o organismo sobrenatural, ele também precisa se desenvolver. Ele também precisa de cuidados, ele precisa de alimentos, ele precisa de remédios e precisa de instrução. Uma criança não precisa de instrução? Seu organismo sobrenatural precisa de instrução. Ele pode adoecer, ele pode ficar atrofiado e ele pode morrer, certo? Então, faça um paralelo do seu organismo natural com o seu organismo sobrenatural e pensa se você está cuidando dele, certo? Vamos lá. Vamos seguir aí. Então, o que a gente vai ver para a gente entender melhor esse organismo sobrenatural? O que a gente vai ver hoje? A gente vai falar sobre a graça habitual, que nós conhecemos como estado de graça. A gente vai falar sobre as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, só que a gente vai só comentar, a gente não vai entrar nelas, isso a gente vai falar mais pra frente. E a gente vai falar sobre a graça atual, tá? Então, primeiro, vamos lá. Graça habitual. A gente falou na aula passada sobre a redenção, já começamos a explicar aqui e vamos ter isso bem claro na nossa cabeça. Então, se a gente consegue raciocinar, né, sobre esse caminho aí que a gente tem que buscar. O que é a graça habitual? É aquela graça que ela está em nós habitualmente, quando nós estamos em estado de graça. Então, estado de graça é um termo mais comum para os católicos, né? Ah, estado de graça. Enfim, então estado de graça. O que é isso? Quer dizer que o ser humano tem infundido na sua alma a graça habitual. Então, a graça habitual é o estado de graça, certo?
A graça habitual, ela é a vida sobrenatural da alma. Então, o que ela é? Ela é aquilo que Adão perdeu pelo pecado, Cristo recuperou para nós pela redenção. Nós recebemos, efetivamente, pelo sacramento do batismo, no momento que nós somos batizados, nós recebemos a graça habitual, nós somos colocados em estado de graça, nós podemos perder essa graça habitual pelo pecado mortal, infelizmente, muitas vezes nós perdemos, e podemos recuperar essa graça habitual pelo sacramento da confissão. A gente vê, aí a gente começa a perceber como que em torno dos sacramentos gira toda a doutrina, toda a vida cristã em torno dos sacramentos. É por meio dos sacramentos que os frutos da redenção são distribuídos. Ok? Então, Cristo nos redimiu, alcançou muitas coisas para nós. Mas é por meio dos sacramentos que isso que Cristo alcançou é distribuído para os cristãos. A gente já começa a entender isso. Então, entenderam o que é o estado de graça? O que é a graça habitual? É aquilo que Adão e Eva foram criados com a graça habitual e com o dom da integridade. Lembra? Perdeu isso tudo com o pecado. Cristo recuperou para nós a graça habitual que Adão e Eva perderam. Nós recebemos ela através do batismo. Podemos perdê-la pelo pecado mortal, podemos recuperá-la pelo sacramento da confissão. Ok? Precisamos ter isso muito claro. Então, a graça habitual ela é um modo de ser, um estado da alma. Ok? Ela é uma qualidade dada por Deus que transforma a substância da alma, de fato. Ela opera uma transformação na substância da alma e eleva a nossa alma acima de todas as coisas criadas, de todos os seres naturais, certo? Então, com todas essas definições, essas reflexões, a gente vai entendendo a profundidade disso, porque a gente está tratando de um assunto sobrenatural de fato. Não só pelo nome, a gente está tratando da vida sobrenatural, a gente está entendendo aqui o que é a graça habitual, é algo do espírito, e a gente está tratando de buscar conhecer isso pela razão. Então, nós vamos usando esses símbolos, fazendo essas analogias, para a gente conseguir ir entendendo cada vez melhor, certo? Então, a graça habitual, ela realmente modifica a substância da minha alma. Ela é um estado em que Deus me coloca. Ok? É um estado que é o início do céu, porque é uma preparação para beatitude, para união com Deus. Ela já é de uma certa forma uma união com Deus. Ok? Então, uma coisa importante sobre a graça habitual, que a graça habitual, lembrando, eu sempre falo isso, nós não somos um corpo e uma alma juntou, então nós somos duas coisas. Temos uma natureza material e uma natureza espiritual. Não, nós temos uma natureza, a natureza humana. E a natureza humana é composta de corpo e alma. As duas coisas compõem a natureza humana, certo? Então, a nossa vida sobrenatural, ela não pode se dar de forma independente da nossa vida natural, certo? Então, a vida sobrenatural, ela penetra a vida natural e a aperfeiçoa. Ela incorpora a nossa natureza. E ela, de fato, aperfeiçoa a nossa vida natural também. E as nossas habilidades naturais também. Certo? E aí, a gente vê também o seguinte, que a vida sobrenatural, ela deve governar a vida natural. Lembram que a gente viu lá como que as três vidas do homem, como que aquilo que é superior deve submeter e governar aquilo que é inferior. É por isso que a nossa vida racional, ela deve governar a nossa vida sensível, certo?
Da mesma forma, a nossa vida sobrenatural, o nosso organismo sobrenatural deve governar a nossa vida natural. Certo? Aquilo que é mais elevado deve governar aquilo que é menos elevado. Então, olha que interessante isso. Através da graça habitual, que a gente está definindo aqui, desse estado de graça, Deus está presente verdadeiramente na nossa alma. E aí a gente sabe que Deus está presente em toda a criação, ele está presente em tudo, ele sustenta as coisas, elas só permanecem existindo, elas só são porque Deus sustenta essas coisas. Então Deus está presente em tudo. Mas a presença de Deus em nós, pela graça habitual, ela é diferente dessa presença de Deus sustentando em todas as coisas, porque ela é de uma ordem muito superior e muito mais íntima. É uma presença de união. Então, Deus não simplesmente está em nós, como está nas outras coisas. Ele se dá, ele se doa a nós, pela graça habitual, para que nós possamos fruir dessa presença. Certo? Esse é o objetivo. Não é simplesmente estou em estado de graça, pronto. Não, como eu estava dizendo, assim como o organismo natural se desenvolve, o organismo sobrenatural ele deve se desenvolver. Precisa dos cuidados para que ele se desenvolva. E para que essa presença de Deus em nós possa ser cada vez mais viva. Por mais que estado de graça, ou estou ou não estou. Graça habitual, ou eu tenho ou eu não tenho. Mas uma vez que eu tenho a graça habitual na minha alma, isso não é um estado rígido, fixo, não. Essa vida sobrenatural que eu adquiro, como eu disse e reforço, deve se desenvolver como um bebê que nasceu, não deve ser um bebê. Ele precisa crescer, aprender tudo, enfim, adquirir suas habilidades, agir no mundo. Também nós não podemos nos contentar em ser bebês para sempre, sem crescer, porque não funciona. O Padre Paulo Ricardo, ele faz uma analogia que é muito boa. Ele fala assim que a nossa vida sobrenatural, a nossa vida espiritual, ela se dá da seguinte forma, é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante ao contrário. Sabe? A escada rolante está descendo e você está tentando subir. Então, se você ficar só andando devagar, você vai ficar no mesmo lugar. Se você parar, você vai andar para trás e vai cair. Então, você tem que estar sempre avançando, buscando e em frente subir, para você realmente alcançar esse desenvolvimento. E aí, falando mais sobre essa verdadeira presença de Deus em nossa alma, sobre a Santíssima Trindade que habita em uma pessoa que está em estado de graça, isso deve ser objeto da nossa reflexão, para a gente entender a que dignidade nós somos elevados quando adquirimos essa vida sobrenatural, estamos em estado de graça e o quão precioso é esse bem, certo? Então, existem muitos relatos, muitas experiências dos santos sobre das diferentes formas de viver, de fruir essa presença de Deus em nossa alma, diferentes experiências, enfim. Isso é um assunto muito importante. Sobre isso, sobre esse tema da presença de Deus verdadeira na nossa alma, tem um livrinho muito bom. Na verdade é muito pequenininho, deve ser umas 20 e poucas páginas. Tem um PDF do século XVII, chama A Prática da Presença de Deus. Ou seja, o cultivo dessa presença de Deus na alma. É incrível, assim, é um conjunto de cartas e conversas com um monge, né? Falando sobre a presença de Deus na alma, o irmão Lourenço. A gente tem também um livro, Santa Elizabeth da Trindade, não sei se vocês já ouviram falar. Ela viveu na mesma época de Santa Teresinha, na França também, ela também foi carmelita, mas ela é menos famosa. Santa Elizabeth da Trindade, a espiritualidade dela, muito profunda, trata da inabitação da Santíssima Trindade em nós, ou seja, dessa presença da Trindade na nossa alma. Esse livro que eu iria recomendar para vocês, A Trindade que Habita em Nós, Santa Elizabeth da Trindade, certo?
Poderia também falar sobre um livro muito bom e muito agradável a leitura que chama Relatos de um Peregrino Russo, do século XIX. É um relato mesmo de um peregrino russo que foi encontrado. Fala muito da espiritualidade oriental do catolicismo, né, da oração do coração, enfim. E ele cita aí um clássico da espiritualidade oriental, que é a Filocalia, uma obra imensa, falando muito sobre a oração do coração. Enfim. Bom, e o que mais eu queria dizer sobre isso, sobre a graça habitual, é que ela dá pra gente a vida sobrenatural e que a vida sobrenatural, ela é felicidade. Não só na vida eterna, mas nessa vida aqui. Então, se parece pra gente que, não, que viver em estado de graça, que a vida sobrenatural é triste, entediante, sem graça, saibamos que isso é uma mentira do mal. Porque a vida sobrenatural é felicidade. Não é assim, não, Deus criou um monte de regra, eu tenho que seguir essas regras, mas é um saco, mas ele é Deus, ele mandou, eu tenho que seguir, senão ele me mandar pro inferno. Não é assim que funciona. Essa vida sobrenatural que Cristo alcançou para nós é a verdadeira felicidade, certo? Então, entendendo melhor na prática, vocês entenderam o que é a graça habitual? Tá claro? O que é a graça habitual? É o estado de graça, aquilo que eu preciso para me salvar, certo? E dessa graça habitual vem o quê? Com essa graça habitual vem para mim, eu ganho de Deus, duas coisas. Virtudes infusas, ou seja, que são colocadas na minha alma. Porque quando eu falo virtudes infusas, eu faço uma... Infusa faz tipo uma oposição com adquirida. Então, eu tenho as virtudes infusas e as virtudes adquiridas, pela prática. Porque a virtude é um hábito bom, certo? Mas a virtude infusa, a gente vai falar calmamente de virtude depois. Ela foi, pela graça habitual, no momento do batismo, depois eu recuperando ela pela confissão, também no momento da crisma, essa graça, com essa presença do Espírito Santo, vem as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Então, da graça habitual decorre para mim, vem para mim, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, certo? E o que essas virtudes e os dons do Espírito Santo fazem comigo? Elas aperfeiçoam as minhas faculdades, certo? A minha inteligência, a minha vontade, vocês lembram que a gente falou disso? Minha memória, essas virtudes e esses dons, eles vão aperfeiçoar tudo isso. Isso daí é o organismo sobrenatural em movimento, em desenvolvimento, é o alimento, certo? O meu organismo sobrenatural. E aí, vem uma terceira coisa que a gente disse que é falar, a graça atual. Porque a graça atual, que a gente vai explicar, o que ela faz? Ela coloca essas faculdades, né, minha inteligência, minha vontade, tudo, que foram iluminadas pelas virtudes, pelos dons, em atividade, em exercício, pontualmente. Faz com que elas se movimentem. A graça atual é movimento. Então ela vai iluminar o meu entendimento, ela vai fortalecer minha vontade. A gente já falou de graça atual, umas 2 aulas para trás, eu até disse que depois a gente ia falar melhor de graça. Então, entendam. Graça habitual é o estado de graça. É um modo de ser da alma. Eu estou em estado de graça. E a graça, que eu chamo de atual, são aquelas ações pontuais de Deus, do Espírito Santo, me instigando para crescer na vida sobrenatural, certo? Então, antes da gente destrinchar mais isso daí, eu vou falar um pouquinho dessas virtudes infusas. Só pra gente entender o que é. Porque a gente viu aí o quê? Então, recapitulando. A graça habitual, ela traz pra mim as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Que vão fazer o quê? Aperfeiçoar as minhas faculdades, as minhas potências. Aperfeiçoar a minha inteligência, a minha vontade, enfim. E a graça atual vai mover a minha inteligência e a minha vontade, pontualmente. Então, sobre as virtudes infusas que eu ganho
com a graça habitual. Primeiro, o que é virtude? Tá? Volto a falar, gente, eu vou falar muito de virtude. Principalmente quando eu estiver falando, da terceira parte do curso, da vida cristã. Do que a gente, de fato, precisa viver e buscar na prática. Vamos falar muito de virtude, mas vamos começar a entender o que é virtude. Então, primeiro, para eu entender o que é virtude, eu preciso entender o que é um hábito. Todo mundo tem uma ideia intuitiva do que é um hábito, certo? Quando a pessoa tem um hábito. Então, uma boa definição de virtude seria que a virtude é um hábito, uma coisa boa. Enquanto que o vício é o contrário da virtude. O vício é um hábito numa coisa má. Então, um hábito bom é uma virtude. Um hábito mau é um vício. Certo? E a gente pode entender também o seguinte, a virtude, ela é o ápice, o cume de dois vales. Certo? Não vamos falar simplesmente que ela está no meio. Ela está no meio de dois extremos, mas ela está no meio numa posição mais elevada, porque ela é boa. E tudo que está fora desse equilíbrio é ruim. Então, a virtude é um meio termo elevado, é um cume entre dois vales, entre dois extremos. Um por falta e um por excesso. Por exemplo, a virtude da coragem. Coragem é uma virtude. Coragem é uma virtude, ela está aqui. Ela está entre dois vícios, um por falta e um por excesso. O vício por falta dessa virtude seria a covardia. Certo? Então, aqui está a atitude corajosa. A falta disso seria a covardia. E o excesso disso, também não é virtude, seria a temeridade. A temeridade é uma confiança excessiva e imprudente. Ela não é coragem. Certo? A temeridade não é virtuosa. Ok? Para a gente ter uma noção do que é a virtude. Então, a virtude é um hábito bom. Ela se opõe ao vício. E é a virtude que eu devo buscar. A gente vai falar sobre diversas virtudes. Sobre diversos tipos de virtude também. Mas aqui, quando a gente está falando da virtude infusa, é porque existem virtudes. Vamos citar algumas virtudes aqui, só para ficar um pouco mais claro para vocês. A gente tem as virtudes teologais, a caridade, a esperança e a fé. Caridade, a fé e a esperança. A gente tem as virtudes morais. A gente tem a coragem, por exemplo. A honra. A gente tem aí a virtude da prudência, da justiça. Tudo isso são virtudes. Certo? E aí a gente falou a diferença, então, de uma virtude adquirida, que eu, pelo meu hábito, eu vou praticando aquilo que é bom, até que se torne um hábito. Ou seja, eu devo praticar, exercitar a virtude. E existem as virtudes infusas que a graça traz pra gente, que é o que a gente tá falando. E aí a gente vai falar depois mais de virtude, tá? Mas o que essas virtudes, elas fazem em nós? Elas permitem que a gente haja de forma sobrenatural. Porque a gente vê, se a gente vê a vida dos santos, a gente vai ver que as atitudes deles diante dos acontecimentos, sobretudo das dificuldades, são atitudes sobrenaturais. Não são atitudes... Quando você vê o heroísmo dos santos, quando você vê os mártires, quando você vê aquelas pessoas que se doaram completamente pelos outros, que amaram a Deus, enfim, de todas as formas inimagináveis, que superaram todas as dificuldades, basta a gente mergulhar na história dos santos para a gente entender que as atitudes heróicas dos santos, elas não podem ser naturais. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de boa vontade e sinceridade, ela pode não ter fé nenhuma e que analise a vida de um santo, ela vai ver que aquelas ações heróicas não são naturais, não são normais nesse sentido. Então, são ações sobrenaturais. Só que
As ações sobrenaturais heróicas dos santos, elas não acontecem de uma hora para outra. Lembra? Eles subiram essa escada. Eles desenvolveram esse organismo sobrenatural. Então, nós precisamos começar a desenvolver o nosso organismo sobrenatural gradativamente, de ato sobrenatural em ato sobrenatural. Então, o que a virtude nos permite? Ela nos permite agir não pelos nossos impulsos, pelas nossas tendências, pelo que todo mundo faz, pelo que é o mais imediato, e sim de uma forma sobrenatural. Quando você vê a paciência, que às vezes um santo tem, uma paciência que não é natural, o quanto ele tolera, certo? O quanto ele perdoa, enfim. Tudo isso nós somos chamados a fazer. Então, as virtudes nos permitem agir de forma sobrenatural. Porque se temos a vida sobrenatural em nós, temos que agir segundo a graça de Deus. Tá, mas como que essas virtudes nos permitem ter essas atitudes sobrenaturais? Pelo impulso da graça atual. Então, a graça atual, ela vai impulsionar essas ações. Ok? Então, através dessas virtudes infusas em nós, que Deus coloca em nós pela graça, Ele nos guia. Ele vai nos mostrar o caminho. Certo? Ele vai fazer com que a gente faça boas escolhas. Se porte bem. Vá pelo caminho do bem. Que as nossas ações sejam pautadas pelo bem. Vão para o caminho correto. Isso é o que faz com a gente a virtude. Certo? E agora vamos entender o que são, superficialmente, tá? Os dons do Espírito Santo. A gente vai ver melhor depois os 7 dons do Espírito Santo, a gente vai ver os 12 frutos do Espírito Santo. Então, olha, é interessante a gente fazer um paralelo entre as virtudes infusas e os dons, pra gente entender um pouquinho aí a diferença. Porque os dons do Espírito Santo, se as virtudes, por um lado, elas permitem que Deus nos guie pelas virtudes, Deus nos guia, ou seja, Ele nos mostra o caminho, vai por aqui. Pelos dons do Espírito Santo, eles permitem que Deus haja em nós, certo? Eles nos tornam dóceis ao Espírito Santo. Então, pela virtude, nós agimos. Deus nos guia, certo? Nós agimos segundo a guia de Deus. Pelos dons do Espírito Santo, Deus age em nós. Nós só somos dóceis, Ele que age, não somos nós que estamos agindo, certo? Então, pelos dons, Deus age em nós, pelos dons do Espírito Santo. Então, e que eles fazem? Eles aperfeiçoam o exercício dessas virtudes, que é a nossa parte. Deus vai agindo à medida que nós nos tornamos dóceis. A gente vê aí que na vida dos santos, quando esses dons estão plenamente desenvolvidos, como que a vida sobrenatural deles é extremamente intensa e extraordinária. Ok? Então, entendemos aí, pelo menos por alto, o que são as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. O importante a gente entender agora o que é importante a gente entender bem detalhadamente o que é a graça habitual, que é o estado de graça. Que ela traz consigo para nós as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, através dos quais Deus nos guia e Deus age em nós, certo? Aí agora a gente vai entender então o que é a graça atual. No começo, pode parecer um pouco confuso, mas se a gente entende bem esses conceitos, isso faz muita diferença. Resolve muitos problemas para que a gente possa entender como que esse nosso organismo sobrenatural funciona de fato, para que a gente possa desenvolvê-lo. Ok? Sempre faça uma analogia com o nosso organismo natural. Quando a gente busca entender como que o nosso corpo funciona, enfim, atividades físicas, os alimentos que têm o melhor efeito, quais são os alimentos que nos fazem mal, quais são os hábitos que propiciam um melhor desenvolvimento de uma criança. Quando um pai busca esse conhecimento, quando nós buscamos conhecimento sobre a nossa saúde, o que acontece com o nosso organismo natural? Ele funciona melhor, ele se desenvolve melhor. Então, o que a gente está buscando fazer aqui?
Ah, então, só voltando. Então, se eu não buscar ser um atleta ou, sei lá, saber tudo sobre alimentação e hábitos, não vou viver? Vai viver. Mas como você vai viver melhor? Vai viver melhor se você conhecer melhor como que sua vida natural funciona. Da mesma forma, é um organismo sobrenatural. Você vai viver. Vai estar em estado de graça, ou pode estar sem você saber o que é graça atual e graça habitual. Mas, se você souber como que o seu organismo sobrenatural funciona, você vai ter a sua vida sobrenatural mais bem desenvolvida. A gente não viu que o nosso maior bem é a nossa vida sobrenatural, então, se a gente procura entender como funciona o nosso organismo natural, tanto mais nós deveríamos procurar entender como funciona o nosso organismo sobrenatural, que é muito mais importante. Mas muitas vezes a gente faz o contrário. Certo? Então, vamos seguir aí. Como eu tava falando, pode parecer confuso no início, mas vamos entender direitinho o que é graça habitual e graça atual e pronto. Porque entender o que é a graça faz toda a diferença para os católicos. Certo? E aí a gente vai estudar os sacramentos e a gente vai entender mesmo. Então, graça habitual, estado de graça, um modo de ser. Vamos entender o que é a graça atual. A definição que eu vou ler aqui para vocês da graça atual é a mesma definição que eu coloquei na aula, acho que foi a primeira aula dessa segunda parte do curso de doutrina. Aquela aula, Quem é Deus? A gente fez uma definição, lembra? A gente fez uma definição de graça e ficou destrinchando cada pedacinho, falou das faculdades da alma, o que era inteligência, o que era vontade, que está no meu coração. Então, vamos retomar aqui aquele conceito de graça atual. Ó. A graça atual é um auxílio sobrenatural que Deus nos dá. Então, vamos lá. É um auxílio, uma ajuda sobrenatural que Deus me dá. É de graça. Certo? Ele me dá. Para quê? Para iluminar o nosso entendimento. Lembra? Uma luz no nosso entendimento, na nossa inteligência. E fortalecer a nossa vontade. Lembrando que o entendimento, ele vai captar a verdade sobrenatural, ele vai captar a verdade e vai apresentar essa verdade para a vontade. E a vontade precisa aderir a essa verdade, aceitar. Certo? Então, entendimento, a gente pensa na nossa razão. Vontade, a gente pensa no coração. A escolha, de fato. A vontade é aquela faculdade da nossa alma que realmente vai escolher e vai abraçar o bem. Então, a graça atual é um auxílio de Deus, que Deus nos dá para iluminar o nosso entendimento, fortalecer a nossa vontade. Para quê? Para produção de atos sobrenaturais. Atos, vida sobrenatural. Atos que vêm de Deus, guiados por Deus. Tem como finalidade Deus e não simplesmente atos animais. Certo? Então, a graça atual é um auxílio sobrenatural de Deus. Então, pensa que é um auxílio pontual, que acontece em dado momento. Que ele me dá para iluminar o meu entendimento, fortalecer minha vontade na produção de atos sobrenaturais. Então, lembra disso, a graça atual ela é movimento. Ela é aquilo que vem num momento atuar para que ela movimente a minha vida sobrenatural, porque ela coloca em ação. Então, a graça atual, ela coloca em ação as virtudes e os dons. Eu tenho a minha vida sobrenatural. Quando eu ganho essa vida sobrenatural, estado de graça, Deus coloca na minha alma o quê? Através do Espírito Santo. Virtudes infusas e dons sobrenaturais. Eles estão ali. Mas essa vida que é movimento precisa se desenvolver. Então, a graça atual, ela vai vir colocar em movimento essas virtudes e esses dons. Certo? Então, essa graça atual, ela vai agir moralmente, persuadindo, atraindo, convencendo, quando Deus nos chama, quando a gente sente aquelas inclinações. E essas coisas podem acontecer de várias formas, interiormente, exteriormente, através da providência, através das pessoas, enfim.
tudo, todos os chamados de Deus, os convites para o bem. Ninguém pode agir bem sem o auxílio da graça atual de Deus, certo? Então, ela age também fisicamente, no sentido de que a graça atual, ela fortalece as nossas faculdades, certo? Então, eu uso muito essa expressão, essas pessoas até perguntam, tem umas expressões que eu uso muito, eu falo assim, eu recebi muita graça, e lá em tal lugar, recebi muita graça. Quando eu tava contando pra vocês de Lourdes, eu devo ter falado muito isso. Eu recebi uma graça. Quando eu falo isso, quando as pessoas falam isso, você tá falando de quê? De graça atual, certo? Uma inspiração, sei lá, às vezes uma pessoa não quer perdoar alguém ou tá com rancor e aí de repente, sabe, vem aquele amolecimento do coração, aquele chamado assim pro bem. É a graça que a pessoa tá recebendo. Uma inspiração, uma resposta interior para uma dificuldade, uma paz para uma aflição, uma aceitação de uma situação, ou exteriores, um convite para alguma coisa, uma palavra de alguém, enfim, uma oportunidade. A graça atual, ela age de diversas formas, e eu já comecem a perceber isso na vida de vocês, como que eu percebo essas graças atuais de Deus em tudo, às vezes até num negócio que apareceu. Eu tava contando pra vocês aqui eu falei do livrinho, A Prática da Presença de Deus. Isso foi, assim, uma coisa fundamental na minha espiritualidade, no momento exato do que eu tava vivendo com Deus. E simplesmente ele brotou pra mim, assim, como uma sugestão no Spotify de um áudio de um livro espiritual. Aí eu só vi o título, A Prática da Presença de Deus. Na hora que eu vi pelo título, e eu tava refletindo nesse período sobre muitas dessas coisas. E eu fui pesquisar e era um livro. Graça de Deus. Agindo ali através dos acontecimentos mais banais. Certo? Enfim, a gente poderia falar muitas coisas aqui. Mas vocês estão entendendo que a graça atual, ela é pontual? E aí vocês podem começar a reconhecer esses movimentos, essas moções da graça atual do Espírito Santo agindo e convidando sua vontade você a colocar em prática as virtudes e os dons. Então, a gente precisa entender também que essa graça atual, ela é necessária para todo ato sobrenatural. Ninguém produz atos sobrenaturais sem a graça de Deus, sem a graça atual. A gente tem que tomar muito cuidado porque a graça, Deus manda a graça atual o tempo todo. E ela passa. E às vezes a gente despreza, certo? Então, as graças atuais são os convites amorosos que Deus nos faz a todo momento para o bem, ok? Uma coisa interessante, a graça atual, ela pode atuar, ela atua no homem, ele estando ou não em estado de graça. Porque pensa, o ato de uma pessoa se converter, o ato de uma pessoa decidir enxergar que ela está num estado desagradável a Deus, decidir sair desse estado, buscar a confissão, mudar a vida dela, isso é um ato sobrenatural. Como que um pecador se converteria se a graça atual não agisse no estado de pecado? A graça atual é todo mundo que está vivo hoje, isso a gente precisa ter muito claro. Porque a gente tem uma relação muito ruim com o nosso próximo, né? A gente julga muito as pessoas em si, as intenções. Mas eu preciso entender e aceitar, isso é uma verdade, que todas as pessoas que estão vivas hoje, se elas estão vivas hoje, é porque elas ainda podem, por piores que sejam, se salvar. Foi para isso que Cristo morreu, certo? E os bens sobrenaturais, eles estão à disposição de todos. Então, se a pessoa, apesar de cometer grandes ofensas contra Deus, ou pequenas, enfim, se ela está viva, é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, é o tempo em que Deus está convidando essa pessoa. Deus quer que todos os que estão vivos se salvem. Quando a gente morre, acabou o tempo da graça.
É o tempo da justiça, do juízo, certo? Das contas, da eternidade. Mas, então, a vida dos pecadores está repleta o tempo todo de graças atuais, que os convida à conversão e a gente às vezes despreza. Às vezes não, muitas vezes despreza. Certo? Então, importante, quanto que eu tô falando aqui, que a gente recebe graças o tempo todo e a gente despreza muitas vezes, ou a gente não é fiel a essa graça. Então, quanto mais fiéis nós formos em corresponder às graças atuais que a gente recebe, mais Deus vai se sentir inclinado a nos conceder outras. Então, lembra daquela passagem? Se você for fiel no pouco, ele te confiará mais. Certo? Aquele que é fiel nas pequenas coisas, recebe as grandes coisas. Então, como eu disse, ninguém nasce santo. Algumas pessoas recebem graças muito especiais, muito particulares, às vezes desde a infância. Sim, mas elas precisam corresponder a essa graça. Muitas pessoas recebem muitas e desprezam e se perdem no final. O que importa é o final. A gente tem várias histórias de pessoas que tiveram uma vida de santidade por muito tempo e depois elas se perderam. Pelo orgulho, enfim. Temos histórias assim na igreja. Então, quanto mais a gente é fiel às graças, mais Deus nos dá. Certo? Então, gente, concluindo sobre o organismo sobrenatural. A gente falou de quê? A gente falou de graça habitual e de graça atual. E falou de virtude infusa e de dom do Espírito Santo. Então, o que a gente pode concluir sobre o organismo sobrenatural? Vamos imaginar o seguinte, que o meu organismo sobrenatural ele é um reservatório que eu ganho, certo? Um reservatório. Esse reservatório, ele está cheio de um líquido precioso, que é uma mistura de virtudes infusas e dons sobrenaturais do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, nesse reservatório, mas ele está lá dentro. Eu preciso que esse líquido precioso flua. Quem faz isso fluir? É a graça atual, certo? Então a graça atual, ela abre essa torneirinha do meu organismo sobrenatural, onde está contido lá as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo que eu recebi, no meu estado de graça. A graça atual, ela vai abrindo essa torneirinha, certo? Em momentos pontuais. Então, entendido isso, entendido melhor o que é esse organismo sobrenatural e como eu devo cuidar dele, vamos entender os papéis que são exercidos na vida sobrenatural, tá? Temos dois papéis na vida sobrenatural. Um papel principal. De quem que é esse papel principal da vida sobrenatural? É de Deus. Porque é Deus que me dá a vida sobrenatural. Visto que a vida sobrenatural é uma participação na própria vida de Deus. Certo? Então, o papel principal aí é de Deus, que me dá essa vida. Mas eu tenho um papel secundário. O papel secundário é meu. Por que eu devo fazer com esse tesouro que eu recebo de Deus, com essa vida sobrenatural, com esse organismo sobrenatural? Eu devo proteger, desenvolver, fazendo uso dos dons divinos. Essa é o meu dever. Esse é o meu dever. Certo? Então, bom, tendo dito isso, os papéis da vida sobrenatural, para finalizar, a gente vai falar sobre a excelência da vida sobrenatural. Ou seja, por que ela é boa? Já deu para entender até agora por que ela é boa? Vamos colocar os pingos nos is. De onde vem a excelência da vida sobrenatural? Então, o padre Tanker Reiner, no livro aqui, mostrei para vocês, ele faz uma explicação brilhante aqui. Ele dá 3 razões pelas quais a vida sobrenatural é excelente. Primeiro, olha que bonito. A vida sobrenatural ela tem a sua origem em um pensamento afetuoso de Deus, certo? De Deus que desde toda a eternidade nos amou e quis nos unir a Ele numa doce intimidade, que é essa participação da vida divina, certo? A gente tem lá no livro de Jeremias: amo-te com eterno amor e por isso a ti estendi o meu favor.
Então, o primeiro motivo da excelência da vida sobrenatural é que ela tem a sua origem num pensamento afetuoso de Deus, que desde toda a eternidade nos amou e quis unir-nos a si numa doce intimidade. Certo? Só isso daí já era o suficiente, mas vamos seguir. Segundo motivo aí para a vida sobrenatural ser excelente. Ela é uma participação real da natureza e da vida de Deus. Olha, isso é um mistério que a gente poderia refletir sobre ele a vida inteira e a gente não vai compreender perfeitamente, porque é muito grandioso isso. A gente não se dá conta de que pela vida sobrenatural a gente participa da natureza de Deus, do que Deus é. Por isso que ela já é o início do céu, da eternidade, ok? Aí a gente fala, mas eu não sinto nada. Estado de graça, recebi o batismo, eu, sei lá, confessei, não tô sentindo nada diferente, não tô sentindo um borbulhamento, assim, interior, não tô sentindo um arzinho, não tô sentindo que eu vou sair voando. Não tá, mas pode vir a sentir, dependendo de como você desenvolveu o seu organismo sobrenatural, mas é igual a criança. A criança, o bebê que nasceu, ele nem tem consciência de si. Já parou pra pensar nisso? Quando você lembra de quando você estava lá no útero da sua mãe, você nasceu e falou, nossa, nasci, tô vivo. Ninguém lembra. Da mesma forma, num primeiro momento, quando a gente ganha a vida sobrenatural, você não tem essa consciência viva da presença de Deus dentro de você. Mas assim como um bebê tá tão vivo quanto você, um bebê que recebeu o batismo agora, ou você, quando recuperou o estado de graça na confissão, tem Deus habitando na sua alma, verdadeiramente, certo? Mesmo que você não tenha essa consciência viva que você é chamado a ter, na medida em que você desenvolve o seu organismo sobrenatural, assim como um adulto tem consciência de si, certo? Então, esse é o segundo motivo da excelência da vida sobrenatural. Ela é uma participação real, ainda que finita, da natureza e da vida de Deus. Ok? E o terceiro motivo pelo qual a vida sobrenatural é excelente, que a gente deveria refletir muito, é que essa vida sobrenatural, ela é valorizada por Deus, que é a sabedoria eterna, a tal ponto que, para concedê-la a nós, o Pai, Deus Pai, sacrificou o seu Filho único. O Filho se imolou completamente e o Espírito Santo desceu às nossas almas para transmitir a nós essa vida sobrenatural pelos sacramentos. Certo? Então, qual não deve ser o valor e a excelência da vida sobrenatural, dada essas três razões e dada essa última razão, que é o quanto Deus, o próprio Deus, a valoriza e o que ele fez para mostrar o valor dessa vida sobrenatural. Certo? Então, aí uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui é como que o estado de graça, a graça habitual, no passado, foi muito mais valorizada, inclusive dentro da igreja, do que é hoje, certo? Então, quando você vê que no passado as pessoas eram batizadas no início do cristianismo, né? As pessoas eram batizadas adultas, mais velhas. A consciência das pessoas de que o batismo te dava a vida sobrenatural, perdoava todos os seus pecados, certo? Limpava toda a sua alma, naquele momento da infusão da graça. A consciência disso era tão grande que as pessoas desenvolviam um péssimo hábito, que é demorar para se batizar. Por quê? Olha como que tudo tem os lados, né? O ser humano sempre consegue transformar. A coisa ela tem um lado bom, mas o ser humano vai... a gente vai, enfim, deturpa tudo. Cai para algum extremo. E a gente viu que com o pecado mortal a gente perde o estado de graça, a gente perde a graça habitual. E como é que a gente recupera? Pelo sacramento da confissão. Isso era levado tão a sério que quando uma pessoa ia se confessar dos pecados mortais, ela realmente tinha que mostrar arrependimento, pagar uma penitência. As penitências que às vezes eram passadas pelos sacerdotes eram penitências duríssimas.
As pessoas tinham que fazer sei lá qual peregrinação, qual jejum, se vestir de saco, umas coisas assim, para receber absolvição. Certo? Então, as pessoas às vezes não queriam se desapegar do pecado, ficavam enrolando para batizar. Ah, não, porque depois eu vou pecar, aí eu vou ter que fazer um monte de pecado para confessar. Ou seja, a pessoa já tá, isso já é um grande pecado, né? A pessoa não entendeu, ela tá no caminhozinho da perdição. Enfim, com esse tipo de mentalidade. Então, isso eu tô falando para quê? Para reforçar como que o estado de graça foi mais valorizado, né, na história da igreja. Como que os catecúmenos, o que eram os catecúmenos? Eram aqueles que iam ser admitidos na igreja. A pessoa que queria se tornar católica. Hoje, como é que é a catequese? Você vai lá, colore Jesus na igreja, aí recebe a primeira comunhão. Aí as catequistas, às vezes, é uma mistura de católico com espírita. Quando eu era criança, eu passei por isso. Porque tá tudo muito banalizado, certo? A gente vive uma crise muito grande na nossa sociedade que atinge a igreja, ok? Aí você vai lá, enfim, acho que é só cumprir os ritos, aí vai lá, crisma e tudo, nem entendeu nada, não sabe o que está acontecendo. Todo mundo que quer vai, faz qualquer coisa. Antes, a pessoa que queria se tornar cristã, ela começava a estudar a doutrina, se decidia se converter, se decidia se tornar um cristão, ela se tornava um catecúmeno, ou seja, um candidato ao batismo. Inclusive, na missa, antigamente, os catecúmenos só participavam da primeira parte. Quando chegava a parte da liturgia eucarística, os catecúmenos não participavam, que ainda não tinham recebido o batismo, não estavam introduzidos na igreja. Então, assim, tudo era muito rigoroso. Até as condições para se comungar, sabe? Mas as pessoas, como que elas valorizavam o estado de graça? De ver a história de Santo Agostinho, ele se preparando quando se converteu, e como que o batismo, enfim, a recepção dos sacramentos era valorizada. E hoje, sabe? Então, se por um lado às vezes dificultava talvez o acesso, por outro se valorizava o que era sagrado. Hoje, essa facilidade extrema faz com que as pessoas simplesmente elas nem saibam o que é. E eu sei que muitos de vocês, assim como aconteceu comigo, não tiveram uma boa catequese, não eram católicos verdadeiros. Então, às vezes receberam os sacramentos, tudo sem ter a menor consciência do que estava acontecendo ali. Não ter essa vida cristã no dia a dia. Então, tô falando tudo isso, repetindo essa chatice, pra quê? Porque eu quero que vocês valorizem a graça habitual, o estado de graça. Eu poderia dizer que desse nosso curso, bom, que dessa aula, essa é a coisa mais importante. Qual que é o fruto importante que vocês têm tirado dessa aula? A valorização do estado de graça. A valorização da graça habitual. O entendimento de que ele é um tesouro, o maior de todos os tesouros, que deve ser buscado a todo custo. E isso talvez seja uma das coisas mais importantes, né, do nosso curso aqui. Então, ó, o preço pago pela nossa vida sobrenatural foi o quê? O sangue de Deus. Pensem nisso. Tem alguma coisa que vale mais do que o sangue de Cristo? Não tem nada que vale mais do que o sangue de Cristo. Então, sendo assim, o bem mais precioso de todos os bens é a nossa vida sobrenatural. E, acima de todos os bens, a gente deve estimar essa vida sobrenatural, proteger essa vida sobrenatural. Porque quanto que ela vale? Ela vale um Deus crucificado. É isso que vale a sua vida sobrenatural. Ok? Finalizando, vou ler um pedacinho aqui para vocês do que o padre Tanqueray fala sobre isso. Olha só, quem já possuir esse tesouro deve estar disposto a sacrificar tudo para não se arriscar a perdê-lo. Tal é a conclusão do Papa São Leão. Entendam, ó cristãos, qual é a vossa dignidade. Feitos participantes da natureza divina, não retorneis com uma vida indigna ao vosso anterior estado de miséria. Ninguém deve respeitar-se a si mesmo mais do que o cristão. Evidentemente, não por merecimentos próprios, mas em razão da vida divina, da qual é partícipe, e por ser templo do Espírito Santo, templo sagrado, cuja formosura não devemos manchar.
A vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos. Então, nós somos a casa de Deus quando nós estamos em estado de graça. Além disso, obviamente, devemos utilizar e cultivar esse organismo sobrenatural que nos foi dado. Uma vez que aprouve a divina bondade elevar-nos a um estado superior ao original, como eu disse para vocês, como Deus sempre se supera, ele não iguala, ele supera o mal, certo? Ele não só compensa, ele supera. Então, com a queda nós perdemos algo. Com a redenção, nós somos colocados num estado superior àquele anterior à queda. Então, como a bondade divina nos elevou a um estado superior ao original, ela quis também conceder-nos com abundância virtudes e dons que aperfeiçoam as nossas faculdades naturais, oferecendo-nos a cada instante o seu auxílio para fazê-las frutificar. O que é esse auxílio a cada instante? É a graça atual, para fazer isso frutificar. Então, rejeitar esses dons, praticar somente atos bons naturalmente, ou produzir só frutos imperfeitos na nossa alma, seria reconhecer muito mal essa generosidade, essa liberalidade divina. Ok? Então, quanto maior a generosidade do doador, mais espera que a nossa colaboração seja ativa. Ok? Então, gente, é isso. Finalizo novamente da mesma forma que a gente finalizou a última aula. Não venhamos a desprezar aquilo que a divina sabedoria tanto valorizou. Então, para finalizar, vou fazer uma oração com vocês, que eu gosto muito dessa oração. É um ato de abandono, na verdade. Uma maneira de me abandonar nas mãos de Deus. Foi escrito pelo padre Garrigou Lagrange, que é um teólogo contemporâneo nosso também, tomista, enfim. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em vossas mãos, ó meu Deus, eu me entrego. Virai e revirai esta argila, como a vasilha que se modela nas mãos do olheiro. Dai-lhe forma e, em seguida, despedaçai-a, se assim quiserdes. Ela vos pertence e nada tem a dizer. Basta-me que ela sirva a todos os vossos desígnios, e que em nada resista a vosso divino beneplácito, para o qual eu fui criado. Pedi, ordenai, que quereis que eu faça? Que quereis que eu deixe de fazer? Exaltado ou rebaixado, perseguido, consolado ou aflito, utilizado em vossas obras ou sem para nada servir. A mim não resta senão dizer, a exemplo de vossa Mãe Santíssima, seja feito segundo a vossa palavra. Concedei-me o amor por excelência, o amor da cruz. Não dessas cruzes heróicas cujo esplendor poderia nutrir o amor próprio, mas destas cruzes ordinárias que nós carregamos, ai de nós, com tanta repugnância. Destas cruzes de todos os dias, com as quais a vida está repleta e com as quais nos deparamos a todo momento, no caminho, na contradição, no esquecimento, no fracasso, nos falsos julgamentos, nas contrariedades, nas friezas ou no entusiasmo de alguns, na grosseria ou no desprezo dos outros, na enfermidade do corpo, nas trevas do espírito, no silêncio e na secura do coração. Somente então sabereis que vos amo, embora às vezes nem eu mesmo saiba nem sinta. E isto me basta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, se alguém quiser, então depois manda lá no WhatsApp, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite. Até semana que vem.